Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto INSS. Vamos aqui estudar todo o conteúdo programático que vai ser necessário e suficiente a garantir a sua aprovação nesse concurso tão esperado e fazer com que você, cada dia, no exercício da sua função, possa contribuir para a justiça social do nosso país. Esse é o nosso objetivo, compartilhar aqui as alterações normativas mais relevantes, entendimentos jurisprudenciais, elementos doutrinários, tudo aquilo que seja suficiente para garantir a sua aprovação. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do nosso conteúdo programático e hoje vamos passar a estudar os beneficiários da Previdência Social. Especificamente, vamos ver aqui as noções gerais relativas aos segurados obrigatórios e também facultativos, ok? Não se preocupem que teremos aulas específicas aprofundando cada uma das modalidades dos segurados obrigatórios. Agora é o momento de darmos esse primeiro passo para o estudo dos beneficiários da Previdência Social. Ok? Vamos para a tela então, dar início ao nosso estudo da disciplina de Direito Previdenciário, aonde vamos estudar aqui, dentro do regime geral de Previdência Social, a figura dos segurados obrigatórios, facultativos e também vamos começar a analisar a situação de trabalhadores que estão excluídos do regime geral de Previdência Social. Ok? Então, vamos começar a analisar quem são os beneficiários da Previdência Social. Portanto, são aquelas pessoas cobertas pela proteção previdenciária, ok? Então, essas pessoas destinatárias da proteção do Estado através aí do subsistema previdenciário. Nós sabemos que os beneficiários, eles vão se classificar em segurados e dependentes. Quem diz isso é o artigo 10 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Então vamos trazer aqui a redação do dispositivo no sentido de que os beneficiários do regime geral de Previdência Social vão se classificar como, o que estamos estudando agora, os segurados e dependentes. Vocês sabem que é muito comum as questões voltadas no concurso INSS reproduzirem ou estarem totalmente com base na legislação vigente, muitas vezes alterando algum conceito, alguma expressão para induzir o candidato em erro. Por isso, nós sempre vamos procurar aqui fazer referência e mostrar, transcrever o dispositivo legal para que vocês cada vez mais se familiarizem com eles, principalmente com as novas redações, com as alterações que foram introduzidas por força da reforma previdenciária. Ok? Por isso a importância de você já ler esse conteúdo, esse dispositivo, para ter um contato visual. Eu também vou aqui mencionar para vocês e fazer a leitura para que vocês também acionem aí o sentido auditivo, para que a gente possa cada vez mais fixar essa compreensão e também a trazer bastantes aqui exemplos concretos para que vocês possam compreender exatamente o que diz cada dispositivo da legislação previdenciária, entender a sua aplicação prática e depois conseguir resolver corretamente as questões que caírem na sua prova. Ok? Então vimos aqui que o artigo 10 fala que os beneficiários se classificam em segurados e dependentes. Qual a diferença básica? O segurado ele tem um vínculo direto com a Previdência Social. Ele exerce uma atividade remunerada, está afiliado e tem essa proteção previdenciária. O dependente, por sua vez, ele tem uma relação reflexa com a Previdência, porque, primeiro, ele tem um vínculo de dependência em relação ao segurado, que reflexamente o liga à Previdência Social. Ok? Sabemos também que a figura dos segurados pode se classificar em segurados obrigatórios e segurados facultativos, que será o objeto da nossa aula de hoje. Vamos para a tela? Então, nós temos também a divisão aqui dos segurados em duas categorias, quais sejam? Temos a figura do segurado obrigatório previsto lá no artigo 11 e temos também a figura dos segurados facultativos previstos aqui no artigo 13 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ok? Vamos analisar aqui um quadro sinótico, um esquema para facilitar a compreensão de quem são os beneficiários da Previdência Social. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Beneficiários da Previdência Social representam um gênero que possui duas espécies. Quais seriam elas?
Exatamente, se você falou que a primeira espécie seria o segurado, acertou, e no segundo momento nós vamos ter também os dependentes. Vimos também que os segurados possuem uma classificação, que pode se dar em segurados obrigatórios e também segurados facultativos. Sabemos também que os segurados obrigatórios podem ter várias modalidades distintas. Já adianto para vocês que são no número de 5, ou seja, pode ter o enquadramento de um segurado obrigatório como sendo um empregado, como sendo um doméstico, também pode ser um trabalhador avulso, ou então um contribuinte individual, que antigamente chamaríamos de autônomo, hoje contribuinte individual, e para finalizar estas 5 modalidades, temos também a figura do segurado especial, aquele trabalhador rural que atua em regime de economia familiar, ok? Mas não se preocupem que teremos aulas específicas analisando cada uma dessas modalidades, todas as inovações normativas, as especificidades, a fim de capacitá-los, dar aí as informações necessárias o suficientes para garantir a sua aprovação no concurso, ok? Então na tela, apenas para reforçar, quem são aí os segurados obrigatórios? Nós vamos ter aí a figura dos empregados, vamos ter a figura dos domésticos, da mesma forma, trabalhador avulso, também teremos o contribuinte individual. E qual seria a última modalidade? Enquadramento aqui de um segurado obrigatório? Exatamente, se você falou segurado especial, você acertou. O nosso objetivo da aula de hoje vai ser estudar aqui as especificidades relativas aos segurados obrigatórios e também facultativos, ok? Vamos começar analisando aqui a figura dos segurados obrigatórios. E nós vamos verificar que há uma imposição constitucional para ensejar essa filiação obrigatória. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o artigo 201 da Constituição Federal. O que diz esse dispositivo? Então ele vai nos dizer que a Previdência Social vai ser organizada sob a forma de um regime geral de previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória, ok? Então todo aquele que desempenhar uma atividade remunerada vai estar obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social. Por mais que tenhamos o nome seguro, Instituto Nacional do Seguro Social, essa proteção previdenciária não decorre de um vínculo contratual, aonde um trabalhador espontaneamente resolve contratar uma proteção previdenciária por parte do Estado. Aqui nós temos um comando constitucional determinando essa filiação obrigatória. E por que esse artigo 201 determina o caráter contributivo e também a filiação obrigatória para concretizar um princípio? Qual seria ele? Princípio da solidariedade. Então, todo aquele que trabalhar, que desenvolver uma atividade remunerada estará obrigatoriamente filiado e também terá que contribuir. Ok? Então não estamos aqui diante de uma filiação facultativa, assim como ocorre, por exemplo, na Previdência Complementar, aonde o trabalhador, que pode ser um segurado do regime geral, pode ser a sua situação de futuro muito em breve, um servidor do regime próprio, resolve espontaneamente aderir à Previdência Complementar. Aqui não, é filiação obrigatória por determinação constitucional. Ok? Vamos voltar para a tela. Então, pelo simples fato de exercer uma atividade remunerada, vai estar vinculado ao regime geral de previdência social. Notem que eu já estou trazendo aqui uma hipótese de uma pessoa excluída do regime geral de previdência social, qual seja aquele que está vinculado a um regime próprio. Então, seria, por exemplo, a minha situação. Eu sou procurador federal da Advocacia Geral da União, portanto vinculado ao regime próprio da União. Por consequência, eu estou excluído da proteção por intermédio do regime geral de previdência social. E eu pergunto a vocês, haveria alguma possibilidade de um servidor público também estar vinculado ao regime geral, ou seja, manter um vínculo de proteção previdenciária perante o seu regime respectivo, o regime próprio, e da mesma forma o regime geral? Sim,
Querem um exemplo? Vamos pensar na minha situação. Então, enquanto Procurador Federal da Advocacia Geral da União, estou vinculado ao regime próprio da União, ok? Tudo bem. Vamos dizer que eu recebo um convite de uma universidade particular para lecionar direito previdenciário no período da noite. Ok? Havendo compatibilidade de horário, sem problema algum, vou exercer essa atividade de docência numa instituição particular que vai me contratar enquanto empregado e vai assinar a minha carteira profissional. Notem que nessa situação, mesmo eu já tendo um vínculo com o regime próprio, isso não vai impedir de, ao exercer uma atividade remunerada no âmbito privado, ter um enquadramento perante o regime geral de previdência social. Neste caso, eu teria 2 aposentadorias, exatamente, porque eu estou trabalhando perante sistemas de proteção diferenciados. Então, notem que o fato de uma pessoa estar vinculada a um regime próprio não afasta por si só a possibilidade dela também ter um vínculo de filiação previdenciária perante o regime geral de previdência social. Basta ver essa situação exemplificativa que eu acabei de compartilhar com vocês na situação de um servidor também desempenhar uma atividade voltada ao regime geral de previdência social. Ok? Então, na tela, apenas para fixar isso, o servidor público que está lá vinculado ao regime próprio, ele poderia também estar aqui abrangido pela Previdência Pública, o regime geral de previdência social, sim, porque seria aquela situação de exercer alguma atividade remunerada abrangida pelo regime geral, portanto, seria um segurado obrigatório. Ok? Tudo certinho até aqui? Vamos evoluir. Vamos avaliar a situação de pessoas que exercem atividades concomitantes. Isso é o que dispõe o artigo 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ok? Então, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 11. Todo aquele que exercer concomitantemente, ao mesmo tempo, mais de uma atividade remunerada, sujeita ao RGPS, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Como assim, professor? Não entendi. Vamos aqui compartilhar alguns exemplos. Vamos pensar aqui na figura de um profissional da saúde. Um médico. Este médico ele é contratado por um hospital particular para trabalhar na condição de empregado no período da manhã. Então ele trabalha meio expediente, então está lá das 8 ao meio-dia, ele trabalha nesse hospital particular e no caso ele é o quê? Um segurado empregado, portanto vinculado ao regime geral de previdência social. Na hora do meio-dia, esse médico faz uma deliciosa refeição e à tarde o que ele faz? Ele vai para o seu consultório, para a sua clínica, atender de modo particular os seus clientes. Ao exercer essa atividade com autonomia, ele vai ser o quê? Exatamente, contribuinte individual. Notem que eu trouxe para vocês um exemplo de um profissional que exerce concomitantemente 2 atividades. De manhã ele é empregado, à tarde ele é contribuinte individual. O que nos diz o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei de Benefício. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade vinculada ao regime geral será obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Então, ele vai ter essa filiação relativa às 2 atividades. Vamos considerar a remuneração tanto percebida como salário do seu empregador, como fruto da prestação dos seus serviços na condição de contribuinte individual, e tudo isso vai servir de base de incidência de contribuição e, por consequência, vai repercutir no benefício previdenciário que este segurado tem direito. Ok? Então, vamos para a tela. Essas atividades concomitantes, elas podem se dar de 2 formas. Primeira situação, de mesma espécie de segurado, ok? Então, mesma espécie, ou seja, 2 vínculos de empregado. Ou então, poderia se dar em espécies distintas, que é o exemplo que eu acabei de trazer para vocês, na situação do médico que é empregado de manhã e é contribuinte individual à tarde. Mas poderia muito bem ser uma situação onde este profissional, este médico, ele é empregado do hospital particular, do hospital A, no período da manhã, e no período da tarde ele é empregado de um hospital B ou é empregado de uma clínica médica. Então, neste caso, ele exerceria concomitantemente 2 atividades na mesma qualidade de segurado, empregado de manhã e empregado à tarde.
assim como poderia ser também empregado de manhã, contribuinte individual à tarde e vice-versa, ok? Então notem que o exercício dessa atividade concomitante, conforme o parágrafo 2º do artigo 11, vai ensejar essa filiação obrigatória por expressa determinação constitucional em relação a ambas as atividades. Tranquilo por aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Podemos ir adiante, que se tiverem dúvida, a gente evolui mais com alguns exemplos para fixar bem esse conhecimento, para que vocês o externizem na hora de fazer a prova, ok? Então, vamos para a tela. Algumas considerações gerais. Agora, o que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 11. Vai tratar aqui da figura do aposentado. O que vai dizer? O aposentado pelo RGPS, que estiver exercendo ou voltar a exercer uma atividade abrangida por este regime, qual regime? Regime Geral de Previdência Social, é segurado obrigatório em relação a esta atividade e fica sujeito às contribuições da Lei de Custeio da Seguridade Social, Lei 8.212. E vocês vão me dizer, mas que absurdo, professor. Como assim a pessoa trabalha 35 anos, contribui todo esse tempo, aí recebe, né, de forma justa esse benefício de aposentadoria, e se ela continuar trabalhando ou voltar a trabalhar, ela vai ter que contribuir ainda assim? Para quê? Vocês vão me dizer, professor, eu ouvi dizer que um tal de Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a inviabilidade jurídica da desaposentação e também da reaposentação, ou seja, o que este trabalhador contribuir após a sua aposentadoria não vai majorar o cálculo do seu benefício. Então, que injustiça com esse trabalhador? Claro que não, porque nós sabemos que com base na solidariedade, nós adotamos no nosso país, né, o regime de repartição simples, aonde cada trabalhador não custeia o seu próprio benefício. Então, aquele que trabalha e está contribuindo não está financiando diretamente o seu benefício, mas sim está contribuindo para o Fundo Geral de Previdência Social, que vai utilizar esses recursos para implementar os benefícios daqueles que preencheram os requisitos legais. Então nós temos aqui um regime de caixa. Aquilo que se arrecada no mês daqueles que estão trabalhando vai ser utilizado para pagar o benefício daqueles que já estão aposentados. Uma outra justificativa para isso também é o famoso pacto intergeracional, entre gerações. Ou seja, quem trabalha hoje e contribui está financiando o benefício daquele que trabalhou ontem e hoje está aposentado. Ok? Da mesma forma, esse que trabalha hoje, amanhã, quando for se aposentar, terá o seu benefício financiado por aqueles que estiverem trabalhando naquele momento. Então, é por isso que o aposentado que continua trabalhando ou volta a trabalhar deve contribuir, e ele é um segurado obrigatório também do regime geral de previdência social. Lembrando, detalhe importante, que via de regra, a obtenção de um benefício previdenciário, ou seja, a aposentadoria, não gera necessariamente o rompimento do vínculo empregatício. Pode acontecer a pessoa se aposentar e continuar trabalhando. Ela está lá trabalhando, tudo direitinho, liga para 135, aciona o meu INSS, obtém a aposentadoria e continua trabalhando. Uma ressalva que a reforma da Previdência, lá no artigo 37, parágrafo 14, passou a dizer o quê? Se você é um empregado público, ou seja, trabalha para uma estatal, você estudou no GRAM, você fez concurso, passou, só que não tem um cargo efetivo, você tem um emprego público, ok? Você, ao se aposentar, terá rompido o seu vínculo de emprego com a estatal. Isso é o que diz a reforma da Previdência, porém esse rompimento não se dá perante as empresas privadas. Então, como disse, você pode se aposentar e continuar trabalhando. Assim como você pode se aposentar, ir para casa, né, pedir demissão ou ser demitido, vai para casa, você fica 2, 3 meses deitado no sofá lá, a sua esposa não aguenta mais ver a sua cara e ela manda você para a rua procurar um emprego. Então, neste caso, ao voltar a trabalhar, você vai ser um segurado obrigatório e terá que contribuir. Porém, detalhe, você não vai contribuir sobre o valor recebido a título de aposentadoria, a título de proventos, porque temos aqui uma imunidade constitucional. Você só vai contribuir sobre a sua remuneração, o salário que você vai passar a receber, lembrando que você não contribui para o seu próprio benefício. Ok? Vamos voltar para a tela. Então, uma outra previsão aqui contida no parágrafo 4º do artigo 11, a título de consideração geral, o dirigente sindical que mantém durante
o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento que tinha no regime geral de previdência antes da investidura, ok? Então vamos pensar aqui num segurado especial, um trabalhador rural que atua em regime de economia familiar lá numa cidadezinha pequenininha. E aí ele é convencido pelos amigos a participar do sindicato e é eleito, tem um mandato eletivo aí de dirigente sindical, ok? Ele acaba gostando da coisa, vai para a capital, né, vai trabalhar numa federação, daqui a um pouco chega em Brasília, está numa confederação, enfim, e mesmo com toda essa evolução na sua carreira enquanto dirigente sindical, ele vai manter o mesmo enquadramento previdenciário que tinha antes da investidura. Quem diz isso? Parágrafo 4º do artigo 11. Ok? Vamos para a tela. Espécies de segurados obrigatórios. Já vimos isso naquele quadro sinótico que compartilhamos logo no início e basicamente nós vamos aqui revisar que teremos aqui 5 modalidades, que são, acompanhe comigo aí, qual seria a primeira? Exatamente, segurado empregado. Depois, o que diz a lei? Exatamente, se você falou doméstico, acertou. Também temos como terceira espécie o trabalhador avulso, ok? Temos também a figura do contribuinte individual, que antigamente nossos avós, nossos tios chamaríamos aí de autônomo, né? Então, e também para finalizar, temos a figura do segurado especial. Como disse para vocês, não vai ser nesse momento que nós vamos aprofundar o estudo de cada uma dessas modalidades de segurados obrigatórios, apenas fazer referência que teremos uma aula específica para estudar a figura aqui do empregado e do doméstico. Teremos também uma aula onde vamos estudar a figura do trabalhador avulso e contribuinte individual. E aqui teremos 2 aulas para estudar a figura do segurado especial. Até porque nós temos um regramento normativo bastante minucioso, com muitas novidades que certamente serão objeto de cobrança na sua próxima prova. Então vamos aprofundar esses estudos aqui, indicar, direcionar aquilo que há maior probabilidade de chance de ser cobrado de você no próximo concurso. Ok? Tranquilo? Vamos voltar para a tela. E agora nós vamos mudar de segurado. Por quê? Porque até então nós estávamos falando dos segurados obrigatórios. Agora nós vamos falar dos segurados facultativos. E lembrando que tem novidade aqui, por isso vamos prestar bastante atenção. Ok? Então quem é o facultativo? É aquele que tem uma afiliação ao regime geral de previdência social em face de um ato de sua própria vontade e não de uma imposição legal pelo fato de exercer uma atividade remunerada. Muito pelo contrário, esse facultativo não pode exercer uma atividade remunerada. E por quê? Razões óbvias. Se ele exercer uma atividade remunerada, ele passa a ser um segurado obrigatório. Então, por exclusão, nós temos aqui que o facultativo vai ser aquele que não exerce uma atividade remunerada, mas que mesmo assim tem vontade, então tem um ato de sua vontade de se filiar ao regime geral e passar a contribuir para a Previdência e também passar a receber a proteção previdenciária. Até porque sabemos a reforma procedeu aí a alterações substanciais que, de modo faz com que aquele que tenha mais tempo de contribuição tenha uma renda maior no seu benefício, influencia no coeficiente de cálculo, que inclusive nós vamos estudar em aula específica. Então, temos aqui a figura daquele que, mesmo sem trabalhar, quer também ter uma proteção previdenciária. O embasamento normativo, no plano constitucional para viabilizar, é um dos princípios da Seguridade Social, que estudamos lá nos incisos do parágrafo único do artigo 194, que fala da universalidade. Lembre-se que eu falei para vocês que vai cair na sua prova uma questão envolvendo o princípio de universalidade e que o examinador vai tentar induzir vocês em erro, vai falar, ao fazer referência à universalidade da cobertura e do atendimento, vai dizer que a cobertura é aspecto subjetivo e o atendimento, aspecto objetivo, ou seja, completamente o inverso. Cobertura, riscos sociais, contingências, então aspecto objetivo. Atendimento, eu atendo pessoas, então aspecto subjetivo. Então nós temos aqui uma iniciativa para garantir essa universalidade de atendimento, permitindo que outras pessoas
mesmo que não exerçam atividade remunerada, também possam contribuir facultativamente, estar filiado facultativamente e também receber essa proteção previdenciária. Ok? Vamos para a tela? Então, só para justificar aqui a decorrência do princípio da universalidade do atendimento. Pois bem, a Lei de Benefícios 8.213, ela conceitua quem é o segurado facultativo lá em seu artigo 13. O que ela diz? Ela vai dizer que o segurado facultativo é aquele maior de 14 anos que se filia ao regime geral, mediante contribuição, desde que não esteja incluído nas disposições do segurado obrigatório. Notem que eu coloquei aqui um asterisco na idade de 14 anos, por quê? Porque ela está defasada. Nós sabemos que a Constituição Federal, a partir da emenda 20 de 98, que deu nova redação ao artigo 7º, inciso 33, ela passou a proibir o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a leitura constitucional que temos que fazer desse artigo 13 da Lei de Benefícios é que aqui nós temos limite mínimo de 16 anos para que uma pessoa possa se filiar ao regime geral na modalidade de segurado facultativo. Então, cuidado que nesse particular o texto normativo não está atualizado. Até porque o texto é de 91, essa alteração constitucional ocorreu em 98, só que infelizmente lá para cá nós não tivemos a atualização desse dispositivo. Assim que tivermos alterações na Lei de Benefícios, eu regravo integralmente essa aula e trago para vocês a redação mais atualizada possível. Ok? Voltando para a tela. Temos aqui também uma vedação constitucional lá prevista no artigo 201 da Constituição. Então, olha o que diz aí o artigo 201, parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, que é o que estamos estudando agora, da pessoa que participa de um regime próprio de previdência social. Ou seja, se eu, servidor público do regime próprio da União, eu não desempenho nenhuma atividade remunerada que me vincule ao regime geral, eu penso, eu quero ter uma segunda aposentadoria. Já tenho a minha no regime próprio, quero garantir uma no regime geral e vou contribuir como facultativo. O parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição vai me impedir e vai dizer que você, que está vinculado ao regime próprio, não pode aderir ao regime geral na condição de facultativo, que poderia ser aquela situação exemplificativa que eu trouxe para vocês, de eu ser contratado, por exemplo, aí de uma universidade particular, passar a lecionar, a dar aula, ser segurado empregado, aí sim, regime próprio mais regime geral. Agora não pode ser regime próprio mais regime geral na modalidade de facultativo. Mas será que essa vedação é peremptória? Não há alguma hipótese excepcional? Sim, via de regra nós sabemos aí no direito que temos algumas exceções a essas regras. Então, vamos para a tela. Nós temos aqui a disposição contida no parágrafo 2º do artigo 11 do regulamento. E vai dizer o quê? Salvo na hipótese de afastamento, ou seja, aquele servidor vinculado ao regime próprio que está afastado, mais do que isso, sem receber, sem vencimento e, além disso, além de ele não estar recebendo, não é permitido a este servidor contribuir para o seu regime próprio. Então, o que é possível? Aí sim, se ele está afastado do regime próprio, sem vencimento e não podendo contribuir ao regime próprio, se vincular como facultativo perante o regime geral. Ok? Olha aqui, novidade, vou colocar um destaque, introduzida aqui pelo Decreto 10.410, o nosso novo regulamento da Previdência Social, que vai trazer essa situação, justamente para períodos de afastamento ou também de inatividade. Vai dizer, o segurado poderá, então não é uma obrigação, poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule, quer seja ao regime geral, quer seja ao regime próprio. Ok? Então isso é o que diz o artigo 11, parágrafo 5º do regulamento, com redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020. Ok? Vamos analisar aqui o rol exemplificativo de quem pode se filiar facultativamente ao regime geral. Por que eu disse exemplificativo? Porque nós temos uma expressão aqui, ó,
entre outros, ou seja, a lei, mais especificamente o regulamento, o decreto 3048, em seu artigo 11, parágrafo 1º, não vai encerrar todas as hipóteses, mas apenas estabelecer algumas em caráter exemplificativo, ok? Então vamos começar, e já começamos com novidade, vou colocar destaque aqui porque tivemos alteração do texto do regulamento por força do decreto 10.410. Notem que antes havia a expressão dona de casa. Como diria o padre Quevedo, isso não existe mais. E por que não existe? Porque a nova redação fala que pode se filiar facultativamente aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Ok? Então, tanto a dona de casa como o dono de casa também, desde que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, cuidado, porque pode cair na sua prova dizendo que, de acordo com o regulamento, pode se filiar facultativamente a figura da dona de casa. Então, nós sabemos que tivemos alteração redacional aqui, temos que ficar atentos, porque o examinador quer saber se você está atualizado com essas novidades. Ok? Vamos voltar para a tela. Quem mais? O síndico do condomínio, desde que não remunerado, ou seja, aquela pessoa que resolve todos os problemas aí para aqueles que moram num prédio, moram num apartamento, aquela pessoa que escuta problemas o dia inteiro no grupo de WhatsApp. Então, este síndico, desde que ele não receba a remuneração, ele vai poder se filiar facultativamente. Cuidado que essa remuneração tanto pode ser direta, pagamento um salário, quanto pode ser indireta, ou seja, a isenção do pagamento da taxa condominial. Então, se ele não receber, quer seja de forma direta ou indireta, ele tem a possibilidade de se filiar facultativamente. Ok? Vamos voltar para a tela. Quem mais? O estudante, que é o nosso exemplo clássico aqui de segurado facultativo. Aquela pessoa que, acima dos 14, 14 não, 16. Vamos lembrar que o artigo 13 da Lei de Benefícios está defasado. Então, a partir dos 16, que não exerce uma atividade remunerada, que resolve facultativamente aderir à Previdência Social. Então, é possível, até porque ele vai contribuindo e futuramente, quando for receber uma aposentadoria, terá um coeficiente de cálculo maior, porque tem mais tempo de contribuição. Ok? Voltando para a tela, quem mais? O brasileiro que acompanha o cônjuge que presta serviço no exterior. Então, quem está trabalhando no exterior é o cônjuge. Então, nós temos aí aquele brasileiro que vai acompanhar o seu esposo, sua mulher, e por consequência vai poder contribuir como facultativo. Quem mais? Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Ou seja, aquela pessoa que estava trabalhando, foi demitida ou pediu demissão, ficou o tempo aí que passou o período de graça, perdeu a qualidade de segurado e ela não está exercendo atividade remunerada. Mas ela quer continuar contribuindo, seria a possibilidade de fazer isso na modalidade de facultativo. Ok? Voltando para a tela, quem mais? O membro de conselho tutelar. Detalhe, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Então nós temos aqui mais uma hipótese de um trabalhador, de uma pessoa que está excluída do regime geral, vamos dizer que tenha proteção específica num regime previdenciário e por consequência está afastado aqui da possibilidade de ser um segurado facultativo. Ok? Vamos voltar para a tela. O estagiário, que é aí um estudante qualificado, que ele presta serviço à empresa conforme disposto na Lei 11.788. Então, ele não tem um contrato de emprego, ele tem um contrato de aprendizagem que ele vai firmar com a pessoa jurídica, a pessoa que vem ali contratar, o escritório que lhe contrata, o órgão que lhe contrata. Temos também intermediação, uma entidade que faz essa aproximação, e temos também a instituição de ensino. Então, se ele estiver estagiando da mesma forma, a partir dos 16 anos vai poder se filiar como facultativo. Ok? Voltando para a tela, o bolsista, que se dedica em tempo integral a uma pesquisa, pesquisa essa que pode ser em curso de especialização, que pode ser em pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado, e estudo esse que pode ser realizado tanto no Brasil quanto no exterior, desde que, da mesma forma, não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Ok? Quem mais? O presidiário, desde que
não exerça atividade remunerada, nem também esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Também hipótese de enquadramento como facultativo. Temos também o brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Notem que a redação era maior, porém o decreto 10.410, o novo regulamento, procedeu à alteração, então vamos ficar atentos à nova redação do inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 11, ok? Quem mais? Segurado recolhido à prisão, sob regime fechado ou semiaberto, que presta serviço a uma ou mais empresas, que tanto pode ser com ou sem a intermediação da organização carcerária ou também entidade afim, ou então que exerce atividade artesanal por conta própria. Também vai poder se filiar como segurado facultativo. E aí também uma novidade, mais uma aqui introduzida pelo decreto 10.410, olha que tanta novidade temos, a figura do atleta que recebe aí aquele benefício chamado Bolsa Atleta. Da mesma forma, desde que não filiado a regime próprio de previdência ou então enquadrado em alguma das hipóteses que poderia ensejar a sua vinculação como segurado obrigatório. Ok? E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo dar início a esse estudo dos beneficiários da Previdência Social, analisando as considerações gerais relativas aos segurados obrigatórios e também facultativos. Ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa a todos vocês. Aguardamos aí o necessário e sincero feedback de vocês com a avaliação pela plataforma do GRAM, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o conteúdo a ser transmitido a todos vocês. Se eventualmente tiver ficado alguma dúvida, também utilizem a plataforma do GRAM para encaminhá-la, que em seguida eu enviarei a resposta. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!